Nós conversamos a partir de agora, aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET, com o padre Manuel Henrique Santana. Ele que é vigário episcopal da Arquidiocese de Maceió. Padre Manuel Henrique, bom dia, obrigado pela participação aqui em Conjuntura mais uma vez. Padre, que mensagem a Igreja Católica pode deixar nesse final de ano de 2018? Olha, mais do que nunca esperança, porque eu tenho visto, tenho ouvido que há uma desestabilidade, há um quê de expectativas, muitas vezes negativas, e que nós não podemos entrar nessa, porque senão o povo vai fazer o quê? E a igreja é responsável pela esperança, uma vez que ela está celebrando o dia do Natal. E Natal para a gente é esperança, é a parte de um complemento de um projeto de Deus que quis fazer do homem filho dele, imagem e semelhança dele, e isso é esperança. E mais do que nunca, esse Deus se fez homem igual a nós para nos ajudar a ser gente e a ser gente feliz. Então, para mim, é esperança o que a igreja tem que fazer. É claro que esperança não é só dizer, mas é fazer, é proporcionar, às vezes é ter que brigar, né? Brigar, ir para a rua para protestar contra alguma coisa, é o que a igreja tem feito, e anunciar a esperança significa isso. O que é que mais preocupa a Igreja Católica em relação ao Brasil, considerando a conjuntura econômica, a conjuntura política, a conjuntura social? Olha, Flávio, foi até um espanto para mim saber o nível social, a queda social do Brasil. Um país de baixa condição humana, e para mim, eu acho que isso estaria numa outra situação, e para mim foi um espanto. E depois o seguinte, o mundo também não vai bem. O Papa Francisco chegou a dizer, num domingo desses aí, que aquele domingo devia ser o domingo do pobre. Ele tem visto que o mundo está passando uma crise. Basta olhar para os Estados Unidos, que tem feito do ser humano um negócio meio sem graça, sem esperança, sem vida. Então, eu acho que é preciso que a gente assuma de vez, com compromisso, essa questão do ser humano. O Brasil vive uma desigualdade social enorme, não é? Talvez nas piores situações do mundo que diz respeito a essa questão da desigualdade social. E nesse contexto, ainda assim o senhor prega a esperança? Prego, Flávio, porque eu acho que se a gente perder a esperança ou deixar de pregá-la, então é melhor me calar. Porque a mensagem de Jesus Cristo é mensagem de esperança. O homem vive da esperança. Por isso a gente votou, né? A eleição é um momento, é uma prática de esperança. É verdade que tudo isso é relativo, mas nós temos que ter uma esperança fundada, uma esperança trabalhada, comprometida. Basta ver o que as igrejas fazem. As igrejas estão comprometidas, e muitas delas em programas de televisão, em programas sociais, porque senão nós não temos para onde ir. E como é que o senhor avalia a proliferação de igreja aqui no Brasil? Olha, de uma primeira maneira, eu consideraria um aspecto positivo, para dizer que quanto mais se fala de Deus, mais se teria um mundo melhor. No entanto, nem sempre é assim. Até porque há um clima de incompatibilidade, há um clima de intolerância religiosa aqui mesmo em Maceió. Eu tenho visto, eu tenho participado de momentos de intolerância religiosa entre as igrejas. Dentro da própria Igreja Católica, a intolerância, existe gente que não aceita a maneira de pregar do outro. Eu mesmo tenho sido alvo de contestação, não é? E eu tendo certeza
do que estou fazendo. Quer dizer, de um lado, é um lado positivo. Daí a gente tem que trabalhar a tolerância religiosa como um aspecto positivo dessa crescente onda de igrejas. Eu até gostaria, Flávio, de um dia fazer uma pesquisa para saber quantas igrejas existem em Maceió. É impressionante o número de igrejas, o número de siglas religiosas, e eu não sei bem o que elas fazem. Às vezes uma junto da outra, igreja. Não sei se tem muita gente, o que é verdade é que são igrejas com fisionomia, aparência boa. Eu espero que seja algo de bem e de bom para todo mundo. Como é que o senhor pode explicar que o Brasil vive, como eu disse agora há pouco, um momento de proliferação de igrejas, né? A religião ampliando e a violência cada vez mais maior? Essa é uma pergunta fundamental, uma pergunta que diz respeito a nós, né? Apesar de nós pregarmos a paz, o Evangelho ser o Evangelho da paz, no entanto, a disseminação que tem mais acontecido é da violência. E as igrejas não apregoam a violência, defendem a paz. No entanto, nós não estamos fazendo devidamente o que para que isso se acabe. Porque no meio das igrejas, próximo das igrejas, estão os que vivem a religião. E isso compromete. Eu não sei como é que vai ser feito. As nossas igrejas estão sendo comprometidas com a violência, elas estão pedindo a paz, e eu não sei mais como fazer. Está difícil. O programa das igrejas é sempre um programa de paz. Desde o tempo de Dom Helder Câmara aos tempos de hoje, a igreja tem programas de paz, programas de beneficiamento do pobre. A igreja, outro dia eu dizia, se a minha igreja não defender, não trabalhar para o pobre, eu deixo de ser dessa igreja. Porque a igreja de Jesus Cristo é aquela que fez uma opção preferencial, evangélica, pelos pobres. Como, Padre Manuel Henrique, qual o sentido maior dessa época de Natal? Qual a mensagem mais forte desse período? Olha, a mensagem mais forte, Flávio, é a de paz. É a de, como é que eu diria, de respeito ao ser humano. Foi uma palavra que mais eu ouvi nesses últimos dias na televisão, respeito. Como se isso fosse uma palavra-chave de vida, de convivência, uma palavra de programa de vida, programa do povo. Porque há um desrespeito muito grande, há um programa de intolerância, não só religiosa, mas social, na sociedade. E a gente precisa reverter esse quadro para viver de maneira tolerante a situação do ser humano. Sem a tolerância, nós não temos para onde caminhar. E as igrejas caminham para o bem-estar, para a paz, para que se acabe a fome. É incrível o nível de fome do mundo. O Brasil está classificado entre os países de maior pobreza do mundo. Então nós não podemos brincar com essa realidade, porque ela sempre resulta na violência e nas guerras também. Nessa época de Natal, de Ano Novo, prolifera aquele sentimento de solidariedade, as pessoas ajudam aquelas que mais necessitam, mas na maior parte do ano isso desaparece. O que fazer, na sua opinião, para que esse sentimento seja permanente? No ano que vem, a campanha da fraternidade será sobre os projetos sociais. Quer dizer, mais uma vez,
A igreja vai mostrar ao mundo que não basta ser um Natal só. É preciso que haja programas, projetos em que o ser humano seja a prioridade, em que haja programações, e nisso a igreja tem que influenciar os projetos do governo, tem que ter gente sua lá dentro dos projetos para que melhore a situação do pobre. A gente sabe pelas mídias que a situação do pobre está realmente piorando. E a gente não pode simplesmente ficar de reza, ficar na igreja rezando pelo pobre. Não precisamos ter ações concretas de melhoria, com programas, com projetos sociais sérios para que melhore a situação do pobre e melhore a situação do mundo. O Brasil vive uma situação interessante. Aqui são poucos ganhando muito e milhões sem renda, sem educação, sem saúde, sem moradia. A situação realmente é complicada nesse aspecto. Flávio, e depois, se a gente olhar o Brasil, tudo bem, mas e a Venezuela? E os outros países que estão vizinhos ao Brasil, vivendo uma calamidade, um clamor público social. Se a gente vê a Europa vivendo um momento de invasão, de migração, é uma situação de muita instabilidade para o mundo inteiro. E a igreja tem que entrar nessa história. A migração, por falta de condições humanas, por falta de paz, ela tem acontecido na Europa e agora também na América Latina. Da Venezuela e de outros países tem vindo para o Brasil muita gente. Primeiramente foi o Haiti, depois daquele terremoto, onde morreu a irmã Azilda Arnes, irmã de Dom Paulo Evaristo, pregando a pastoral da criança. E ali ela morreu. Quer dizer, e de lá para cá, o Haiti tem sido um país de migração, de pobres que saem porque não tem como viver lá. Que mensagem você poderia deixar, finalizando nossa conversa, para a comunidade católica de Alagoas e do Brasil de maneira geral? Olha, eu clamaria a todos aqueles que têm responsabilidade social, política, não precisa ser católico, mas se juntem a nós, se juntem àqueles que têm algum projeto de bem-estar para os outros. Vamos nos juntar para fazer um programa em que o pobre seja beneficiado, em que haja mais tranquilidade social na terra. Tá, ok. Muito obrigado, então, ao Padre Manuel Henrique pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo e, na volta, a gente conversa com o Vinícius Palmeira, que é o presidente da Fundação Municipal de Ação Cultural de Maceió. E logo depois, conversaremos aqui com o senador eleito mais votado de Alagoas, Rodrigo Cunha, do PSDB.